Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que está no seu ventre. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou de alegria. Bem-aventurado aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Mary had just walked through the door, and as soon as she said, "Hello," John the Baptist, just 6 months post-conception, recognized the voice of the one bearing the Messiah, the Son of God, and jumped for joy in his mother's womb. Maria tinha acabado de entrar pela porta e mal disse: Olá. João Batista, com apenas 6 meses de gestação, reconheceu a voz daquela que trazia o Messias, o Filho de Deus, e saltou de alegria no ventre da mãe. And before they had even put the kettle on for tea, before Mary even told Elizabeth that she was pregnant, Elizabeth knew. E antes sequer de terem posto água ao lume para o chá, antes mesmo de Maria dizer a Isabel que estava grávida, Isabel já sabia. Elizabeth was filled with the Holy Spirit on Mary's arrival, and she immediately knew that Mary was pregnant with her Lord, and that Mary believed the promise that the angel Gabriel gave her. Isabel ficou cheia do Espírito Santo à chegada de Maria e soube imediatamente que Maria estava grávida do Senhor, e que Maria tinha acreditado na promessa que o anjo lhe dera. As soon as Elizabeth heard Mary's voice, her own baby leapt for joy in her womb. Assim que Isabel ouviu a voz de Maria, o seu próprio bebê saltou de alegria no ventre. That sounds sweet, but it's not just poetic or warm pleasantry. Parece bonito, mas não é apenas poético nem uma simpatia calorosa. The word for joy is a very specific kind of joy indeed. A expressão de alegria refere-se de fato a uma alegria muito específica. The word agaliasis is only ever used to describe exuberant joy in God who saves. A palavra agalíasis só alguma vez é usada para descrever a alegria exuberante no Deus que salva. One example is Psalm 118, verses 14 to 15. The Lord is my strength and song, and he has become my salvation. The voice of rejoicing and salvation is in the tents of the righteous. The right hand of the Lord does valiantly. Um exemplo é o Salmo 118, do 14 ao 15. O Senhor é minha força, é minha canção, ele é a minha salvação. Alegres brados de salvação ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. Enthusiastically worshipping God who saves. Adorar com entusiasmo o Deus que salva. And here, at the sound of Mary carrying God who saves, John the Baptist leaps for the same joy. E aqui, ao som da voz de Maria, que traz o Deus que salva, João Batista salta com essa mesma alegria. Something else interesting. Outra coisa interessante. She spoke out with a loud voice and said, is a funny way of describing Elizabeth's speaking volume. Ela exclamou em voz alta e disse: É uma maneira estranha de descrever o volume da voz de Isabel. Because it's not. Porque não é. That phrase occurs only once in the New Testament. So how do we know what it means? Essa expressão ocorre apenas uma vez no Novo Testamento. Então, como sabemos o que ela significa? Because it occurs in the Old Testament too, but only 5 times. Porque também acontece no Antigo Testamento, mas apenas 5 vezes. 1 Chronicles 15:28. Thus all Israel brought up the ark of the covenant of the Lord with shouting and with the sound of a horn, with trumpets and with cymbals, making music with stringed instruments and harps. 1 Crônicas 15, 28. Assim, todo Israel acompanhou a Arca da Aliança do Senhor, com gritos de alegria e som de trombetas, cornetas e cimbalos ao toque de liras e harpas. And twice in 1 Chronicles 16, verses 4 to 5, which describes placing the ark of the covenant in the tabernacle. E 2 vezes em 1 Crônicas 16, versículo 4 e 5, que descreve a colocação da arca no tabernáculo. And 1 Chronicles 16:42, where the daily worship before the ark was instituted. Em 1 Crônicas 16, 42, onde foi instituída a adoração diária diante da arca. And when Solomon dedicated the temple, the Levites were worshipping God with a loud voice and their instruments, and God came down to his people, and his presence filled the temple. E quando Salomão dedicou o templo, os levitas adoravam a Deus em voz alta e com seus instrumentos, e Deus desceu ao seu povo e sua presença encheu o templo. And now, that same word, used only ever in the worship of God when his presence arrives to his people, is now being used to describe Elizabeth's blessing and declaration of the arrival of Mary, bearing Emmanuel, God with us. E agora a mesma palavra, usada exclusivamente na adoração a Deus quando a sua presença chega ao seu povo, é usada para descrever a bênção e a declaração de Isabel, a chegada de Maria, que traz Emmanuel, Deus conosco. Verses 46 to 56. Versículos 46 a 56. And Mary said, My soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in God my Saviour. For he has regarded the lowly state of his maidservant. For behold, henceforth all generations will call me blessed. For he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. And his mercy is on those who fear him from generation to generation. He has shown strength with his arm.
He has scattered the proud in the imagination of their hearts. He has put down the mighty from their thrones and exalted the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has helped his servant Israel in remembrance of his mercy, as he spoke to our fathers, to Abraham, and to his seed forever. And Mary remained with her about 3 months and returned to her house. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Portanto, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que os temem, de geração a geração. Ele realizou feitos poderosos com seu braço, dispersou os que são soberbos no íntimo do coração, derrubou o governante de seu trono, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despiu de mãos vazias os ricos. Ajudou Israel, o seu povo, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para sua casa. These verses are very special indeed. Esses versículos são muito especiais. On the surface, in the midst of the flurry of prophecy and exaltation, Mary takes a moment to worship God for his kindness and mercy toward his people. À superfície, no meio de um turbilhão de profecias e exaltação, Maria detém-se um momento para adorar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com seu povo. Things that the Psalms and prophets worshipped God for throughout Jewish history, Sabbath after Sabbath. Coisas pelo quais os salmos e os profetas adoraram a Deus ao longo de toda a história judaica, sábado após sábado. But this time, it's different. Mas dessa vez é diferente. This time, Mary is reaching back to the Old Testament worship, back to the great eternal promise to Abraham, Isaac, and Jacob that we just finished studying in Genesis. Dessa vez, Maria está a recuar até a adoração do Antigo Testamento e até a grande promessa eterna a Abraão, Isaac e Jacó, que acabamos de estudar em Gênesis. And at the same time, is looking forward from this point onwards to all generations who will call her Mary Blessed because the worship and promises from the past have now become incarnate. Mas, ao mesmo tempo, olhando para a frente a partir desse momento, para todas as gerações que chamaram Maria bem-aventurada, porque a adoração e promessas do passado se tornaram agora carne. Mary's exaltation in these verses, 46 to 55, is the actual seam between the Old Testament and the New Testament. A exultação de Maria nesses versículos 46 a 55 é a verdadeira costura entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Sitting right at the point of divine conception, where Mary's spirit is rejoicing at the arrival of God, her Savior, Jesus, which literally means God saves. Situado exatamente no ponto da concepção divina, onde o Espírito de Maria se alegra com a chegada de Deus e seu Salvador Jesus, que significa literalmente Deus salva. It is at this point where God's promises, character, love, and power come down from heaven to live with us as Emmanuel, God with us. É nesse ponto que as promessas do caráter e o amor e poder de Deus descem do céu para viver conosco como Emmanuel, Deus conosco. Verses 57 to 58. Versículos 57 e 58. Now Elizabeth's full time came for her to be delivered, and she brought forth a son. When her neighbors and relatives heard how the Lord had shown great mercy to her, they rejoiced with her. Ao contemplar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram falar da grande misericórdia que que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. Remember that Elizabeth had been barren and had been staying away from parties and social events for most of her pregnancy. Lembre-se que Isabel tinha sido estéril e se mantido afastada de festas e de convívios durante a maior parte da gravidez. What a wonderful surprise to the community that God had shown her favor in her old age by giving her a son. Maravilhosa surpresa para a comunidade. Deus tinha mostrado seu favor a Isabel na velhice, dando-lhe um filho. Verses 59 to 61. Versículos 59 a 61. So it was on the 8th day that they came to circumcise the child, and they would have called him by the name of his father, Zacharias. His mother answered and said, No, he shall be called John. But they said to her, There is no one among your relatives who is called by this name. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas a sua mãe tomou a palavra e disse, Não, ele será chamado João. Disseram-lhe, Você não tem nenhum parente com esse nome. We're not told why God required his name to be John, Não nos é dito por que Deus exigiu que o nome fosse João, but it does make the set of family names rather interesting. mas torna o conjunto de nomes da família bastante interessante. Elizabeth means, God is my oath, or God is my promise. Isabel significa, Deus é meu juramento, ou Deus é a minha promessa. Which promise? Que promessa? In this case, it just so happens to be the promise that God gave Abraham, which his people have been living towards for their entire history. Nesse caso, acontece ser precisamente a promessa que Deus fez a Abraão, a qual o seu povo viveu ao longo de toda a sua história. Zacharias means, God remembers. Zacarias significa, Deus lembra-se. And in this case,
letting his people know that God still remembers the promise that he made long ago. Nesse caso, dando a reconhecer ao seu povo que Deus ainda se lembra daquela promessa que fez há muito tempo. And now, in the latter days of their lives, God adds John to their family. E agora, nos últimos dias das suas vidas, Deus acrescenta João à família deles. John means God is gracious. João significa Deus é gracioso. And so now, the family set apart for announcing the arrival of the Messiah have names that effectively declare God remembers his promise and in the latter days is gracious. E assim, agora, a família separada para anunciar a chegada do Messias tem nomes que, na prática, declaram: Deus lembra-se da sua promessa e nos últimos dias é gracioso. Gracious in the delivery of the remembered promise of God, in the incarnation of his Son, through whom all nations will be blessed. Gracioso na entrega da promessa lembrada de outrora, na encarnação de seu Filho, através de quem todas as nações serão abençoadas. Verses 62 to 63. Versículos 62 a 63. So they made signs to his father. What would he have him called? And he asked for a writing tablet and wrote, saying, his name is John. Então, So they all marveled. então fizeram sinais ao pai do menino para saber como que queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Remember that Zacharias had been living in silence for the past 9 months. Lembre-se que Zacarias vivia em silêncio havia 9 meses. Ever since the angel's prophecy, Zacharias had been unable to talk. So he's been using a tablet for his communications for almost a year. Desde a profecia do anjo Zacarias, que Zacarias era incapaz de falar, e andava com uma tabuinha para comunicar havia quase um ano. Verse 64. Versículo 64. Immediately his mouth was opened and his tongue loosed, and he spoke, praising God. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou, ele começou a falar louvando a Deus. Immediately after declaring that his name is John, Zacharias could speak again. Imediatamente depois de declarar o nome dele é João, Zacarias voltou a falar. Remember that John means God has been or is gracious. Lembre-se que João significa Deus tem sido ou é gracioso. Zacharias had not said a single word between the incense offering at the temple and declaring John's name. Zacarias não disse uma única palavra entre a oferta de incenso no templo e a declaração do nome de João. Remember last week that while Zacharias was in the temple, the people were waiting for him outside, wondering when he would come out. Lembre-se que na semana passada, enquanto Zacarias estava no templo, o povo esperava por ele do lado de fora perguntar quando é que ele sairia. Why were they waiting for him? Por que estavam esperando ele? They were waiting for him to finish the incense offering, because after that was the proclamation of the Aaronic blessing. Estavam à espera que ele terminasse a oferta de incenso, porque a seguir vinha a proclamação da bênção araônica. Numbers 6:24 to 26. Números 6, 24 a 26. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. O Senhor abençoe e guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe conceda graça, o Senhor volte o rosto para que você lhe dê paz. The priests, after completing the incense offering, would proclaim that blessing over the people. Os sacerdotes, depois de completarem a oferta de incenso, proclamavam essa bênção sobre o povo. But Zacharias was not able to invoke God's graciousness of the old covenant upon them because he couldn't speak until the moment that he declared God's graciousness under the new covenant. Mas Zacarias não era capaz de invocar sobre eles a graça de Deus da antiga aliança, porque não conseguia falar, até o momento em que declarou a graça de Deus sobre a nova aliança. For centuries, God's people had been worshipping him in tradition, striving to fulfill the law and repeating observations, without knowing that all of this was a shadow of God's eternal plan for mankind. Durante séculos, o povo de Deus adorou como tradição, esforçando-se para cumprir a lei e repetindo observâncias, sem saber que tudo isso era uma sombra do plano eterno de Deus para a humanidade. Year after year, may God be gracious to you. In Hebrew, graciousness is called Hanan. Ano após ano, que Deus conceda graça. Em hebraico, graça é Hanan. And now, in the fullness of time, God reached down through one family, announcing that God's graciousness had finally arrived to them. John is the transliteration of Yahanan, God's gracious is. E agora, na plenitude dos tempos, Deus estendeu a mão através da família e anunciou que a graça de Deus tinha realmente chegado até eles. João é a transliteração de Yahanan. Deus é gracioso. No longer may God be gracious to you. Now God's graciousness lives with you. Já não é que Deus te conceda graça, agora é que a graça de Deus vive contigo. Verses 65 to 66. Versículos 65 a 66. Then fear came on all who dwelt around them, and all these sayings were discussed throughout all the hill country of Judea. And all those who heard them kept them in their hearts, saying, what kind of child will this be?
and the hand of the Lord was with him. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos que ouviam falar disso se perguntavam: o que será deste menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. John effectively began his ministry from the second week after his birth. João começou efetivamente sua missão a partir da segunda semana do seu nascimento. His mission was to catch people's attention to prepare the way for the arrival of the Messiah. A sua missão era captar a atenção das pessoas para preparar o caminho para a chegada do Messias. And John's arrival was already catching a lot of attention. People throughout the whole hill country of Judea know that something big was going on. E a chegada de João já estava a captar muita atenção. Por toda a região montanhosa da Judéia, as pessoas sabiam que passava algo de grandioso. And we are given a hint here with, and the hand of the Lord was with him. E aqui nos dá uma pista com: pois a mão do Senhor estava com ele. The hand of the Lord coming upon people is frequently used when God empowers a prophet to accomplish a mission. A mão do Senhor vir sobre alguém é usada frequentemente quando Deus capacita um profeta para realizar algo. 1 Kings 18:46. Then the hand of the Lord came upon Elijah, and he girded up his loins and ran ahead of Ahab to the entrance of Jezreel. 1 Reis 18:46. A mão do Senhor veio sobre Elias e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Then Elisha in 2 Kings 3:15. But bring me a musician. Then it happened, when the musician played, that the hand of the Lord came upon him. Depois Eliseu em 2 Reis 3:15. Agora tragam um músico. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. And Ezekiel in chapter 1:3. The word of the Lord came expressly to Ezekiel the prophet, the son of Buzi, in the land of the Chaldeans by the river Kebar. And the hand of the Lord was upon him there. E Ezequiel no capítulo 1:3. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi. Ouve Ezequiel, filho do sacerdote de Buzi. Ao rio Quebar, na terra dos caldeus, ali a mão do Senhor esteve sobre ele. And now the hand of the Lord is with John. E agora a mão do Senhor está com João. Verse 67 to 68. Versículos 67 a 68. Now his father Zacharias was filled with the Holy Spirit and prophesied, saying, Blessed is the Lord God of Israel, for he has visited and redeemed his people. Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Filled with the Holy Spirit, Zacharias knows that his son's birth is heralding the arrival of God coming down to his people to remember and redeem them. Cheio do Espírito Santo, Zacarias sabe que o nascimento do seu filho anuncia a chegada de Deus, que desce ao seu povo para se lembrar dele e o redimir. Visited is the same word that God used when he remembered his people in Egypt and came to help them. Visitou é a mesma palavra que Deus usou quando se lembrou do seu povo no Egito e veio ajudá-los. And redeemed is the same word used in Exodus for rescuing his people out of bondage and delivering them into freedom. E redimiu é a palavra usada no Êxodo para resgatar seu povo da escravidão e conduzi-lo à liberdade. Verses 69 to 70. Versículos 69 e 70. And has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David, as he spoke by the mouth of his holy prophets, who have been since the world began. Ele levantou um chifre de salvação para nós, da linhagem de Davi, o seu servo, como falara pelos santos profetas na antiguidade. Whether he was a biblical scholar or not, Zacharias identifies that this redemption has risen from the family line of David. Fosse ele erudito bíblico ou não, Zacarias identifica que esta redenção surgiu da linhagem familiar de Davi, which is the fulfillment of God's promise to David that his throne will never end. And as we saw last time I shared, the crown has now arrived to the one to whom it truly belongs. o que é o cumprimento da promessa de Deus a Davi, de que o seu trono nunca terá fim, como vimos da última vez que partilhamos. A coroa chegou àquele a quem verdadeiramente pertence. Zacharias is referring to the prophecies about the Messiah, but in the present tense, not future tense. So he's saying that these prophecies have now come to pass. Zacarias está se referindo às promessas sobre o Messias, mas no tempo presente, não no futuro. Ou seja, está a dizer que essas profecias se cumpriram agora. Verses 71 to 75. Versículos 71 a 75. That we should be saved from our enemies and from the hand of all who hate us, to perform the mercy promised to our fathers, and to remember his holy covenant, the oath with which he swore to our father Abraham, to grant us that we, being delivered from the hand of our enemies, might serve him without fear, in holiness and righteousness before him all the days of our life. Salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança, o juramento que fez Abraão, nosso pai, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servirmos a ele, sem medo, em santidade e justiça, diante dele, todos os nossos dias. Zacharias sees that God's eternal promise to Abraham is now fulfilled, and that, despite all that we have read throughout Israel's history, disobedience, exile, and return,
This fulfillment now enables God's people to serve him with holiness and righteousness. Zacarias vê que a promessa eterna de Deus a Abraão está agora cumprida e que, apesar de tudo o que lemos na história de Israel, da desobediência, exílio e regresso, este cumprimento permite agora o povo de Deus servi-lo com santidade e justiça. So Zacharias is declaring that at this moment in history is the fulfillment of the utterings of the prophets, the fulfillment of God's promise to David, and the fulfillment of God's promise to Abraham, all at the same time. Zacarias declara, portanto, que este momento da história é o cumprimento das palavras dos antigos profetas, o cumprimento da promessa de Deus a Davi e o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, tudo ao mesmo tempo. And now, in verse 76, the focus of Zechariah's prophecy turns to John. E agora, no versículo 76, o foco da profecia de Zacarias volta-se para João. And you, child, will be called the prophet of the highest, for you will go before the face of the Lord to prepare his ways. E você, meu filho, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho. Be called the prophet of the highest sounds a bit familiar, for good reason. Será chamado profeta do Altíssimo. Sou um pouco familiar, e com boa razão. When the angel Gabriel visited Mary to announce the arrival of Jesus, he called Jesus the Son of the highest. Quando o anjo Gabriel visitou Maria para anunciar a chegada de Jesus, chamou a Jesus o Filho do Altíssimo. And now Zacharias is calling John the prophet of the highest, E agora Zacarias chama João o profeta do Altíssimo, because he will prepare the way of the Lord ready for his arrival, porque irá preparar o caminho do Senhor pronto para a sua chegada, just as he foretold hundreds of years earlier by the prophet Malachi. tal como fora predito centenas de anos antes pelo profeta Malaquias. At the time of the Messiah's sudden arrival, immediately as God arrives to his people, No momento da chegada repentina do Messias, imediatamente quando Deus chega ao seu povo, the messenger of the highest will come specifically to prepare the way of the Lord as he comes down to his people as Jesus the Messiah. o mensageiro do Altíssimo virá especificamente para preparar o caminho do Senhor Deus quando ele desce o seu povo com Jesus, o Messias. Verses 77 to 78. Versículo 77 e 78. To give knowledge of salvation to his people by the remission of their sins through the tender mercy of our God, with which the day spring from on high has visited us. Para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pela qual do alto nos visitará o sol nascente. Even now, at his birth, John's purpose has been defined for him, Logo aqui, no seu nascimento, o propósito de João já havia sido definido, to point people to the path of salvation by the forgiveness of their sins through God's loving mercy. apontar para as pessoas o caminho da salvação através do perdão dos seus pecados pela eterna misericórdia de Deus. By God coming in person as the dawn of the new covenant between him and his people. Por Deus, vir em pessoa como a aurora da nova aliança entre ele e o seu povo. So Zacharias is prophesying about John and Jesus all at the same time. Zacarias está a profetizar sobre João e Jesus ao mesmo tempo. Verse 79. Versículo 79. To give light to those who sit in darkness and the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. Para brilhar sobre aqueles que vivem nas trevas, na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Who are those who sit in darkness and death? Quem são aqueles que vivem nas trevas e na sombra da morte? Psalms tells us in chapter 107, verses 10 to 11. Salmos nos dizem no capítulo 107, de 10 a 11. Those who sat in darkness and in the shadow of death, bound in affliction and irons, because they rebelled against the words of God and despised the counsel of the Most High. Assentaram-se na escuridão e nas densas trevas, ou na sombra da morte, também aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os digníssimos do Altíssimo. So because they rebelled against God, he tried to draw them back to himself with judgments. Portanto, porque se rebelaram contra Deus, ele procurou trazê-los de volta para si por meio do juízo. Which works. They come back to him. E funciona, eles se arrependem e voltam. But then they do it again Mas depois fazem de novo. and again. E de novo. Psalm 107 shows the repeated cycles of the rebellion and rescue of God's people. O Salmo 107 mostra os ciclos repetidos de rebelião e de resgate do povo de Deus. But why? Por quê? Why do they keep turning away? Por que eles vivem se afastando? The second half of Zechariah's verse explains it. A segunda metade do versículo Zacarias explica. To guide their feet into the way of peace. Para guiar os seus pés no caminho da paz. Let's have a look at Isaiah 59:8. Vamos ver Isaías 59:8. The way of peace they have not known, and there is no justice in their ways. They have made themselves crooked paths. Whoever takes that way shall not know peace. Não conhece o caminho da paz nem a justiça nas suas veredas. Eles se transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. The reason that God's people kept messing up is that they truly didn't know the way. A razão por que o povo de Deus continuava a falhar é porque eles verdadeiramente não conheciam o caminho. The law showed them what sin was, but couldn't help them into righteousness. It was impossible for them to live righteously in their own strength.
A lei mostrava-lhes o que era o pecado, mas não podia conduzir à justiça. Era impossível para eles viver com justiça pelas suas próprias forças. But the answer that Zacharias is giving to break the repeating cycle of sin, judgment, and repentance is there in Isaiah 59:20-21. Mas a resposta que Zacarias dá para quebrar o ciclo repentino de pecado, juízo e arrependimento está ali em Isaías 59:20-21. The Redeemer will come to Zion, and those who turn from transgression in Jacob, says the Lord. As for me, says the Lord, this is my covenant with them. My spirit who is upon you, and my words which I have put in your mouth, shall not depart from your mouth, nor from the mouth of your descendants, nor from the mouth of your descendants' descendants, says the Lord, from this time and forevermore. O Redentor virá a Sião, aos que Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras, que pus na sua boca, não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Isaiah promised that God would come to his people, redeem them, and fill them with his spirit, so that they can live righteously ever after. Isaías prometeu que Deus viria a seu povo e redimiria e encheria seu espírito para que pudesse viver com justiça para sempre. And Zacharias is declaring that that time has now come. E Zacarias está declarando que esse tempo chegou. So the child grew and became strong in spirit, and was in the deserts till the day of his manifestation to Israel. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e ele viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. This word manifestation actually occurs only once in the New Testament, and is Greek political language for the inauguration of a public official. A palavra manifestação aqui ocorre de fato apenas uma vez no Novo Testamento, e é a linguagem política grega para a tomada da posse de um funcionário público. So while the rite of passage for many young people is heading off to college to start their life, Então, enquanto o rito de passagem dos jovens é ir para a universidade para começar a vida, for John it was a little different. John spent all of his life in the wilderness preparing for the moment to herald the arrival of Jesus the Messiah. para João foi diferente. Ele passou a vida toda no deserto se preparando para o momento de anunciar a chegada de Jesus, o Messias. Now would be a great time to distribute the emblems E agora a gente and vai, sing our song, ready for communion. And I'll come back. agora a gente vai distribuir os emblemas para a ceia.